Opa, Renan Moraes falando aqui da Unielétrica, a Universidade da Elétrica Automotiva. Tudo jóia? Bom, o fusível eu tenho certeza que você conhece, já ouviu falar, de repente já até trocou um do seu carro que estava queimado. Mas e o relé auxiliar? Você sabe exatamente para que funciona o relé auxiliar? Quais os tipos de relé auxiliar que possui dentro do seu carro, dentro do sistema elétrico do seu carro? Bom, eu estou aqui para te ajudar hoje sobre relé auxiliar, tirar todas as suas dúvidas, as suas curiosidades e os cuidados que você tem que ter ao trabalhar com cada tipo de relé. Eles são diferentes. Para começar, eu vou te explicar aqui na prática o que é o relé auxiliar e como é que ele vai dentro do circuito elétrico do carro, certo? Eu vou usar como exemplo aqui a bomba de combustível. Isso para os carros de injeção eletrônica, né? A maioria dos carros hoje em dia já são carros de injeção eletrônica. Tem poucos carros carburados que estão rodando na cidade aí, certo? Mas sei lá, se você não quiser o exemplo da bomba de combustível, você pode pensar a mesma coisa para o farol, certo? O que acontece? O relé auxiliar, ele é quem faz a carga pesada, é ele quem aguenta a bronca do sistema elétrico, é ele quem segura as pontas de todo componente elétrico que puxa muita amperagem. O que quer dizer isso? Falando de uma maneira mais simples, tudo que é elétrico no carro, que puxa muita energia, que consome muita energia, precisa de no meio do caminho ali ter um relé auxiliar. O nome já fala, relé auxiliar, ele está auxiliando alguma coisa do sistema elétrico do carro para não sobrecarregar. Na teoria, nas apostilas, sempre você vai encontrar algo dizendo que a função principal do relé é proteger botões e interruptores das altas correntes que possam circulá-las e destruí-las. É muito difícil esse negócio de teoria porque muitas vezes a gente não entende. Então, uma maneira fácil, mais prática, que eu sempre gosto de explicar para o pessoal que faz curso de elétrica comigo, para o pessoal que trabalha aqui, enfim, é isso. Cara, se é algum componente elétrico que vai puxar muita amperagem, tem que ter um relé ali. Se é uma lâmpada de farol, se é o limpador, uma buzina que é mais forte, uma bomba de combustível que enquanto o carro está ligado, ela é um motor elétrico que está consumindo energia, precisa ter um relé como sistema de proteção. Como assim um sistema de proteção? Deixa eu te dar um exemplo prático de como um relé de injeção, um relé da bomba de combustível trabalha. Quem aciona a bomba de combustível quando você dá a partida no carro é a central de injeção. Tudo começa aqui, ó, na central de injeção. Ela recebe o sinal do motor de que você está dando partida no carro, que quer ligar o carro. Ela manda um sinal baixo, de baixa corrente, de baixa voltagem, aqui para o relé auxiliar. Ou seja, a central de injeção vai acionar o relé auxiliar. O relé auxiliar, o que ele vai fazer? Ele vai armar, ele vai atracar, ele vai funcionar e o relé auxiliar é quem vai mandar energia lá para a bomba de combustível. Lembra que eu disse que a função dele aqui é proteger chaves, interruptores e até módulos? Então é essa a função do relé. Vou te dar o exemplo do farol, certo? Você quando liga o farol do carro, certo? A energia ela vai sair da chave de luz, que geralmente é um botão sensível, ele é um botão simples. Você vê que não é um botão muito resistente, um botão um interruptor muito forte que manda energia. O que acontece? Essa energia, ela sai da chave de luz, aciona o relé e o relé é quem faz a carga pesada, o trabalho pesado de mandar uma energia forte para o farol e aguentar ali uma viagem de 10 horas. Então, basicamente, essa é a função do relé, certo? Existem dois tipos de relés básicos, existem muito mais, mas eles são divididos em dois grupos. Os relés auxiliares simples e os relés auxiliares eletrônicos, que já vem com uma função pré-programada dentro deles, certo? Com o relé auxiliar simples a gente consegue trabalhar, a gente consegue fazer instalação, a gente só não faz chover com um relézinho de 5 pinos e um relézinho de 4 pinos. O resto a gente consegue fazer tudo. Inverter polaridade, está vindo negativo, entra por dentro do relé e você faz sair um fio positivo. Enfim, aí tem diversas coisas que dá para você usar um relé auxiliar. Dá para brincar um monte no sistema elétrico do carro com um relézinho auxiliar. Eu vou te mostrar aqui os dois tipos de relés, o eletrônico e o simples, para ficar um pouco mais fácil de você entender e a gente mergulhar um pouco mais a fundo nesse assunto sobre relé auxiliar. Bom, eu disse que a gente tem dois tipos de relés que a gente vai estudar e eu vou apresentar aqui para vocês. É claro que existem muitos mais tipos de relés, tem diversos tipos. Existem dois tipos que a gente vai dividir ele em duas categorias. Os relés que a gente consegue trabalhar com eles, os auxiliares, e os relés eletrônicos, certo? Eu separei aqui
dois tipos desses relés para mostrar para vocês a diferença de um e do outro. Eu vou só recapitular. O relé eletrônico, ele já vem com uma função pré-programada dentro dele. Com esse relé você só substitui ele. Eu vou dar um exemplo de relé eletrônico. Um relé de seta, um relé de limpador de para-brisa, um relé de desembaçador, são relés que vêm com função pré-programada dentro deles. Não é à toa que a seta do carro, aquele barulhinho que você escuta, aquele tlec, 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 aquilo ali é nada mais, nada menos do que o relé, colando e descolando, acionando e desacionando. Para ele fazer aquilo, existe uma função programada em conjunto com o relé, com que faz que ele funcione daquela maneira, que ele liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga. O limpador de para-brisa, certo? O limpador ele vai ligar, desligar, certo? O que acontece? Existe um relé temporizador do limpador de para-brisa. Como é que é isso? É um relé eletrônico, tem toda uma função pré-programada dentro dele. E a outra categoria de relé é o relé auxiliar, de 4 pinos ou de 5 pinos. Com esse tipo de relézinho é o que a gente instala, é o que a gente faz ligação de acessório, é o que o pessoal está usando para instalar automação de farol. Não tem essa lei nova de farol? Com um relé auxiliar você consegue fazer automação de farol. Se você entender o funcionamento de um relé e como é que aciona ele, que é muito simples, você mesmo já consegue fazer essa automação de farol no seu carro, certo? Eu tenho na minha mão aqui o primeiro relé, que é o relé do tipo eletrônico. Eu vou aproximar da câmera aqui para você conseguir entender um pouco mais sobre como é que é esse relé. Olha só, aqui ó, ele tem um relé, isso aqui é o relé, e aqui dentro ele tem toda uma placa, ó. Chegar um pouquinho mais próximo aqui, ó, tem um processadorzinho aqui, tem um TIzinho aqui, tem capacitores aqui, tem resistores lá embaixo, outro capacitorzinho aqui, ele vai ter um triodinho aqui, ó, também. Se dá para ver um pouquinho melhor aqui, ó. Vai ter uma placa aqui com todos os aparatos eletrônicos aqui, ou seja, isso aqui, esse daqui é um relé eletrônico. Com esse tipo de relé a gente não consegue trabalhar, a gente até consegue fazer ligações com ele, mas só ligações do sistema original. Não é o tipo de relé que vamos pegar para fazer adaptações. Esse a gente normalmente só substitui ele, tá? Quando ele dá defeito, quando ele molha, quando ele queima algum desses componentes aqui, a gente só substitui. E existe o outro tipo, que é o relé auxiliar comum de 4 pinos, que é esse aqui. Ele não tem nada de eletrônico nele, ele tem toda a estrutura aqui de um relé comum. Tem a bobininha de campo, quando você energiza ela, ele cria um campo magnético que cola os contatos do relé, que são esses contatinhos aqui, ó. Isso aqui é os contatinhos do relé, o abre e fecha dos contatos do relé, ó. Vendo aqui, ó. Então, o funcionamento do relé é bem simples. Esse relézinho aqui, como ele é do sistema original, ele ainda possui um diodinho, um diodo ali dentro, ó. Não sei se consegue ver um componentezinho azul ali, ó. Acredito que dá pra ver, né? Mas o diodo ele é um componente muito simples, ele não chega nem a ser um relé eletrônico esse aqui, ele é um relé comum. Então esse é o outro tipo de relé. Lembrando então, a gente vai trabalhar com os relés eletrônicos e os relés comuns, certo? O que a gente vai usar para fazer as adaptações vão ser o relé do tipo comum. Esse aqui, ó, ele vai mudar 4 terminais, 4 pinos ou 5 pinos, certo? Agora vamos para o carro para a gente identificar onde é que vai esses relés, onde é que eles vão localizados. Existem diversos lugares onde a gente encontra o relé. Todo carro tem os seus relés auxiliares ali. Lembrando aquilo que eu falei no começo, se tem alguma coisa do sistema elétrico que puxa muita voltagem da bateria, farol, buzina, limpador, bomba de combustível, com certeza vai ter um relé antes mandando energia para esse componente, certo? Vamos para o carro dar uma olhada como é que a gente identifica esses relés. A maioria dos carros vai ter no compartimento do motor, ali na parte externa, fora do carro, né? Uma caixinha de relés e fusíveis, uma central de relés e fusíveis. Quase todo carro vai ter isso aí. Ali dentro vai localizar os principais fusíveis da parte de motor, parte de farol, parte de controle de carroceria e os relés também. Relé da bomba de combustível, relé de iluminação, controle de carroceria, vão estar tudo ali. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui nós temos alguns fusíveis de vidro e aqui temos os relés. Relés mini auxiliar e relés comuns aqui, não são relés eletrônicos, de 5 pinos, certo? É basicamente isso daqui. Geralmente ele vai ter uma caixa de relés dentro do carro e uma caixa de relés
fora do carro, certo? Vamos para um outro exemplo. Aqui temos um outro carro, bateria. Ao lado da bateria nós temos ali a caixa de relés e fusíveis, ao lado da central de injeção. Aqui à esquerda é a central de injeção e à direita é a caixa de relés e fusíveis. A mesma coisa nós temos nesse carro aqui, mas aqui tem um fato curioso que dá para a gente observar. Temos a bateria, a central, a caixa de relés e fusíveis, e aquele relé amarelo ali é um relé adaptado, é um relé comum de 4 pinos em que ele foi adaptado. Ele não faz parte do sistema original. A gente consegue observar que vem uma ligação da bateria, então ele tem uma alimentação positiva direta. A gente teria que seguir essa fiação para ver, mas esse é o tipo de relé de 4 pinos, o relé auxiliar, em que a gente consegue trabalhar com ele, que a gente consegue fazer instalações, adaptações, e provavelmente é isso que foi feito nesse carro. Então aqui a gente tem os relés originais, os fusíveis originais e aqui um relé que foi adaptado, que foi instalado. Pode ter sido para um acessório, como pode ter sido para substituir um sistema original que parou de funcionar. Nem todo carro vai ter a sua caixa de fusíveis e relés externo no compartimento do motor, mas todo carro vai ter na parte interna a sua caixa de relés e fusíveis. Existe alguma particularidade nisso aí. Os carros, principalmente da linha francesa, e agora os carros mais novos a partir de 2015, a maioria deles estão vindo assim, vem equipado com um módulo de carroceria, módulo de conforto, BSI, BC, Body Computer. Existem vários nomes que dão origem ao módulo de controle de carroceria. O que é isso? É nada mais nada menos do que o seguinte: os engenheiros pegaram ali todo aquele aparato de relé fusível que ficava solto ali na base, separado, que pegava água, que molhava, enfim, que tinha todos os problemas mecânicos, e colocaram dentro de uma central. É como se eles tivessem feito um grande relé eletrônico com várias funções. Ali você tem uma placa e tem os relés integrados na própria placa. É um sistema diferente, até o próprio teste para isso é um teste diferente. Os testes que você faz nesse tipo de sistema são via scanner, via computador, via comunicação de scanner, de rede CAN, de linha de CAN. Eu tenho aqui aberto um módulo de controle de carroceria do Peugeot 206, para exemplificar melhor, para você entender melhor o que é. Por quê? Para você não ter aquela surpresa quando for procurar fusíveis e relés dentro de um carro mais novo ou de uma linha francesa e não encontrar. Poxa, eu não achei aquele relé em lugar nenhum. Por quê? Porque esse carro vem equipado com um módulo de carroceria e os relés vão estar internos dentro do módulo de carroceria. Isso aqui é uma BSI de um Peugeot 206. Eu já abri ela, desmontei, só para mostrar os relés aqui dentro. Aqui dentro tem relé de buzina, relé do limpador, relé de seta. Olha só, dá uma olhada. A gente tem a placa, né? A BSI, e aí isso aqui é um relé auxiliar, aqui é outro relé auxiliar, isso aqui é outro relé auxiliar, aqui outro relé auxiliar, atrás a gente vai ter um circuito impresso da placa, mesma coisa, temos aqui os componentes eletrônicos, os processadores aqui em cima, capacitores e as conexões aqui dos conectores de terminais, né? Aqui que vai ligado as conexões de fio, a fiação, entrada e saída. Então isso aqui é uma BSI, é uma central de conforto de um Peugeot 206. Aqui é o suporte onde vai encaixar os fusíveis, tem um fusível térmico aqui, mas aqui onde vai ser colocado os fusíveis. Então eu acho importante essa dica, saber o que é um módulo de carroceria. É essa peça aqui. Para começar a entender o relé auxiliar, o relé de 4 pinos, a entender o funcionamento desse relé aqui, eu costumo dividir ele em duas partes. O relé, ele vai ter sempre uma numeração que acompanha o borne, o terminal dele. Aqui vai ser acompanhado de um número, aqui de outro e aqui de outro número. Eu joguei isso aqui no quadro, aqui na nossa anotação, para ficar mais fácil de entender. A gente vai ter ali sempre o 30 e o 87, na mesma posição aqui, 30 e 87, 85 e 86, exatamente como eu fiz aqui, 30, 87, 85 e 86. Eu costumo dividir em duas partes, uma divisão bem simples em dois módulos.
30 e 87 é a corrente de trabalho. 30 e 87, corrente de trabalho. 86 e 85, bobina do relé, acionamento. Repetindo, o relé auxiliar de 4 pinos é mais fácil de você entender como é que ele trabalha dividindo ele em duas partes. Presta bem atenção que parece complicado, mas é fácil. 30 e 87, corrente de trabalho. 85 e 86, bobina do relé, acionamento. Aqui nós temos o 30 e 87, a gente sabe que é corrente de trabalho. 86 e 85, bobina do relé, acionamento. Vamos lá, deixa eu explicar o que é isso. 30 e 87 é a corrente de trabalho. Eu disse que o relé ele serve para proteger botões, interruptores, módulos das altas correntes que possam circular e destruir, correto? Ou seja, o relé nada mais, nada menos do que é um protetor do sistema elétrico, é ele quem manda a energia forte, já falei isso diversas vezes explicando sobre como é que funciona o relé. A corrente de trabalho é aqui, ó, entre 30 e 87, é aqui que ele vai ter uma energia forte para mandar aqui para o 87. Eu vou usar como exemplo o farol, certo? Ele vai ter uma alimentação forte aqui no 30, ligado, por exemplo, direto no positivo da bateria. Quando eu aciono o farol aqui pela bobina do relé, ele vai mandar uma energia forte, uma alimentação forte aqui no 87. Então, depois que o relé estiver acionado, a corrente de trabalho vai ser o 30 e o 87. Mas, para isso acontecer, para ele pegar essa energia forte que tem aqui no 30, que está ligado direto na nossa bateria, eu preciso, antes disso, acionar o relé, certo? Isso aqui é a nossa bateria, essa é a corrente de trabalho. E aqui nós temos o farol, certo? Isso aqui é um relé de farol. E como é que faz para acionar o relé? Acionamento do relé, para fazer ele atracar, para fazer ele ativar, você precisa energizar a bobina do relé. Você precisa de alguma maneira colocar positivo de um lado e negativo do outro. Acionou com positivo e negativo a bobina do relé, ela vai ativar. Ativou, você está ligando um contato com o outro aqui, ó. Está pegando energia do 30 e mandando no 87. É assim que funciona um relé. É basicamente isso que é um relé auxiliar comum trabalhando. Como é que funciona isso? Eu vou dar um exemplo. Isso aqui, o negativo vai ligado na lata do carro e lá na chave de luz do botão do farol vem uma energia positiva quando você liga o farol para o 86. O que vai acontecer? Positivo no 86 que está vindo da chave de luz com o negativo que está fixo no 85, você energizou a bobina do relé, acionou o relé, automaticamente a energia que tem no borne 30, no pino 30, vai passar para o 87. Essa energia está ligada lá no nosso farol, vai acender a lâmpada. É basicamente essa a ligação de um relé. Existem outras maneiras de ligar e outras formas de interpretar isso daí, mas eu acredito que essa seja a maneira mais fácil para começar, para entender o funcionamento de um relé auxiliar. Dá para detalhar melhor isso aqui, dá para fazer um conteúdo mais amplo só explicando os modelos, os tipos de ligações de relé e os exemplos que você consegue fazer. Mas aqui é para se ter uma ideia de como é que trabalha um relé auxiliar. Você divide ele em duas partes: corrente de trabalho e acionamento. Para ele funcionar a corrente de trabalho, você primeiro precisa acionar o relé. Aqui também poderia ser o contrário, tá? Poderia ter uma energia positiva aqui e lá da chave, do botão, da buzina, seja de onde for, mandando uma energia negativa. O importante é chegar negativo e positivo na bobina do relé. E detalhe, não tem polaridade. Pode ser positivo aqui e negativo aqui, como pode ser negativo aqui e positivo aqui. O 85 e 86 não tem polaridade. O importante é chegar positivo de um lado e negativo do outro, independente de qual lado seja. Feito isso, você vai colocar a corrente de trabalho desse relé para funcionar. Você vai pegar a energia que tem fixa no 30 e vai mandar lá para o 87, que a gente costuma dizer que é a saída do relé. É a saída da corrente de trabalho, é o pino 87. Então é bem simples, é basicamente esse o funcionamento de um relé auxiliar de 4 pinos. Bom, para ficar mais fácil de compreender ainda esse conceito do bobina de relé e corrente de trabalho, eu tenho aqui o relé auxiliar e tenho aqui 2 fios que estão ligados a uma bateria, onde eu tenho energia positiva e uma energia negativa. O que eu vou fazer? Eu vou acionar o relé, colocando o positivo no 85 e negativo no 86. Olha só o que acontece.
aqui o meu relé está ativando. Se eu inverter a polaridade, colocar o positivo do outro lado aqui e o negativo aqui do outro lado, ele também vai acionar, ó. Lembra que eu disse que não tem polaridade. Então esse aqui é um teste de relé. Aqui eu estou testando o meu relé. É bem simples de fazer o teste de relé. Você vai precisar de 2 pedaços de fios e uma bateria. Coloca a energia de um lado e de outro da bobina do relé. Ele tem que ativar e fazer esse barulho aqui, ó. O que é esse barulho? Esse barulho quer dizer que os contatos internos dele estão colando. A bobina do relé ela acionou e está colando o pino do 30 com o 87. Ele simplesmente está fazendo o fechamento daqui para cá. A energia que tiver no 30 vai passar para o 87, certo? Ó, aciona o relé, ele cola a bobina e vai passar do 30 para o 87. É assim que se testa um relé, se você quiser testar ele fora do carro. Tira ele do carro, 2 pedaços de fios, energiza a bobina, positivo e negativo. Acionou aqui, a gente sabe que o relé está acionando, que esse relé está funcionando, ele está atracando, certo? Bom, o relé auxiliar basicamente é isso, o relé auxiliar de 4 pinos. Eu espero que eu tenha conseguido te passar pelo menos o conceito do que é o relé auxiliar e qual que é a função dele. As ligações de relé, como instalar, como fazer, é claro que quando você vai para a prática fica tudo muito mais fácil. Você precisa de ter uma pequena bagagem de elétrica automotiva, de onde pegar essas alimentações, como fazer, como ligar os interruptores, que eu tenho certeza absoluta que você consegue instalar o relé auxiliar. É simples e depois que você fizer na prática, eu te garanto que ligou o primeiro, você nunca mais esquece. O processo todo de ligação do relé, até de entender como é que ele funciona mesmo, fica muito mais simples. Espero que você tenha conseguido aprender pelo menos a testar o relé também. É um teste muito simples, ó, lembra? Positivo e negativo na bobina do relé, ele atracou, já significa que ele está funcionando, que ele está ativando, certo? E, como sempre, qualquer outra dúvida que você tiver, ficou com alguma dúvida em relação à ligação, relé, enfim, sobre esse assunto, deixa nos comentários que eu, como sempre, vou fazer de tudo para te responder e tirar a sua dúvida, certo? Um forte abraço, boa sorte e vamos para cima. É nóis!